Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, internautas que nos acompanham nas redes sociais. Eu vim hoje para falar de um tema muito relevante, que é a saúde, mas não poderia deixar de me manifestar sobre a fala da senadora que nos antecedeu aqui, pela ordem, que durou mais do que um discurso propriamente dito, mas também não quero entrar em grandes debates com ela, quero apenas comentar uma afirmação que ela fez aqui, de dizer que no Brasil a lei é para todos. Obviamente que isso não é verdade, não é? E o senador Lindbergh foi muito feliz em lembrar, enquanto o presidente Lula está preso lá em Curitiba, por um apartamento que não lhe pertence, pessoas que foram filmadas, pessoas que fizeram ameaças gravadas, pessoas que têm dinheiro na Suíça, em Singapura, em todo lugar do mundo, estão aí livres, leves e soltas e ainda podendo disputar a eleição nesse ano de 2018. Então, eu queria fazer apenas esse registro. Mas, senhor presidente, o Brasil vive uma preocupante situação na área da saúde. 2017 registrou o pior índice de vacinação de bebês em crianças nos últimos 16 anos. Foi a primeira vez que todas as vacinas indicadas a menores de 1 ano ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde, que prevê imunização de 95% do público. Dados do Programa Nacional de Imunização, reconhecido internacionalmente pelo controle de doenças no país, é quem nos dá essa triste informação. Mais um programa destruído pelo governo de Michel Temer, a exemplo de outros como Farmácia Popular. Entre as vacinas com redução de cobertura estão a poliomielite, uma doença já erradicada do Brasil, o sarampo, também erradicada do Brasil, cachumba, rubéola, difteria, varicela, rotavírus e meningite. E enquanto as campanhas de vacinação eram negligenciadas, colocando crianças em risco, o ministro da Saúde utilizava a pasta em seu proveito para fazer política eleitoral. Primeiro, ele tentou retirar a Hemobras, a Companhia Brasileira de Hemoderivados, que nós levamos para Recife, para Pernambuco, juntamente com o presidente Lula, que é hoje uma realidade e que muito breve vai garantir a autossuficiência do Brasil em hemoderivados. Precisamos, naquela época, travar uma batalha enorme para que Pernambuco continuasse com a Hemobras, porque o então ministro Ricardo Barros queria levar exatamente a parte mais rentável para Curitiba e deixar em Pernambuco a parte já até mesmo obsoleta dentro dos próximos anos. Então, nós tivemos que travar uma luta muito grande, a bancada de Pernambuco teve um papel fundamental e eu tive o prazer de estar também à frente dessa luta. Chegamos até o presidente Michel Temer para dizer que era Pernambuco que se levantava contra aquela tentativa de retirar um investimento extremamente importante e que vai, sem dúvida, dar as condições para que o estado de Pernambuco, um estado pobre do Nordeste, possa se distinguir no desenvolvimento de ciência e de tecnologia, além de produzir para o Sistema Único de Saúde e, com isso, receber recursos de impostos, enfim, que serão muito importantes para o nosso estado. Mas ontem a imprensa noticiou que o ex-ministro Ricardo Barros utilizou 500 milhões de reais de sobras do orçamento da pasta
do orçamento do Ministério da Saúde no seu estado, no estado do Paraná, com a finalidade de viabilizar uma candidatura ao Senado. Vejam, senhores, 500 milhões de reais de sobras do orçamento do Ministério da Saúde aplicados no Paraná, no interesse do deputado e ex-ministro Ricardo Barros. Imagine o que se poderia fazer com 500 milhões de reais em Pernambuco, na Paraíba, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, em tantos outros estados pobres do país onde a situação da saúde é calamitosa, inclusive pela contribuição direta que ele deu, por intermédio de um discurso de que o grande problema do SUS era a gestão, era problema de gestão e não de recursos, deixou que o Ministério da Saúde fosse relegado a um segundo plano, no ponto de vista do orçamento da União, e para ainda fazer pior do que isso, ainda utilizou recursos do Ministério para diretamente beneficiar-se como candidato ao Senado. É um escândalo, senhor presidente, é um uso descarado da máquina pública em benefício pessoal e em prejuízo da população. Aliás, senador Lindbergh, essa é a prática desse governo. Todos os escândalos que nós vimos no governo Michel Temer, e a cada dia surge um, tem a ver diretamente ou com a tentativa de comprar poder político, de se fortalecer politicamente, ou, em outros casos, de beneficiar-se pessoalmente. Então, isso é algo extremamente condenável e aqui estamos para fazê-lo. O cenário do Brasil hoje é muito grave na área da saúde e o governo federal tem a obrigação de se mobilizar urgentemente e retomar as campanhas educativas de conscientização para assegurar que o Programa Nacional de Imunização volte a dar os excelentes resultados que sempre deu na proteção da infância brasileira. O programa de vacinação do Brasil, senhor presidente, é um exemplo para o mundo. E aqui, não foi só o PT que construiu isso. Isso vem de longa data. Ele foi aperfeiçoado a cada governo e continua a ser aperfeiçoado. E, no entanto, relegado a segundo plano por esse governo que não tem compromisso nenhum com a saúde da população brasileira. Quantas vezes eu, na condição de ministro da Saúde do Brasil, estive em fóruns da Organização Mundial da Saúde e o Brasil era sempre um grande exemplo no que diz respeito ao seu Programa Nacional de Vacinações. E agora nós vemos um cenário como esse que aí está proposto, é triste, é trágico. Ter 70% de cobertura é ter 30% de suscetíveis, com chance de várias doenças prosperarem. Propagados os vírus, pode-se perder imediatamente o controle deles. Eu não vou estranhar se no Brasil nós daqui a pouco começarmos a ter casos de poliomielite ou casos de sarampo. Isso é um absurdo. Isso sim é o que é o slogan do governo Temer. O Brasil voltou 20 anos em 2. Aliás, nesse aspecto aqui, voltou muito mais. Voltou muito mais porque doenças como a poliomielite e o sarampo já estão efetivamente eliminados no Brasil há muito mais tempo, há muito mais de 20 anos. A vacinação contra o sarampo, por meio da tríplice viral, que já chegou a quase 100% de alcance de cobertura,
hoje está em 83%. A tetraviral caiu para 70%. Esse é um cenário assustador, que só pode ser explicado pelo descaso. Diante desse quadro caótico, o Ministério da Saúde é incapaz de explicar os fiascos dos números. Todas as justificativas apresentadas até agora carecem de base, não se sustentam, a não ser pela justificativa do descaso, da incompetência, do desrespeito à população. É verdade que Temer governa de costas para os brasileiros e está somente interessado em vender o patrimônio nacional e encher o bolso dos rentistas com tudo que retira dos pobres. E, lamentavelmente, a saúde é uma das principais vítimas dessa política. Basta lembrar, gente, farmácia popular. Nós tínhamos no Brasil mais de 40 farmácias mantidas pela Fundação Oswaldo Cruz, pelos estados, pelos municípios, farmácias que vendiam centenas de produtos, alguns com desconto de até 90%. Pois bem, o que fez Michel Temer? Fechou as 400 farmácias. Afinal de contas, elas não servem aos banqueiros, elas não servem aos rentistas, elas não servem aos ricos, então ele decidiu que elas deveriam ser fechadas. Mas há um outro programa, Farmácia Popular, que é aquele em que as pessoas com a receita médica vão às farmácias privadas e lá elas podem ter acesso ao medicamento produzido pelas indústrias brasileiras gratuitamente na rede privada, para hipertensão, para diabetes, para asma, para outras doenças também, e, portanto, cumpria um papel e uma função social extraordinária, com 10 milhões de usuários nesse país. E agora o governo começa não só a descredenciar farmácias, mais de 1.500 foram descredenciadas, como também o programa corre o risco de ser reduzido e, quem sabe, até mesmo eliminado. O discurso é o da economia, mas eu estou para ver a economia mais burra do que essa. Porque o hipertenso que não toma o medicamento para hipertensão, mais à frente vai ter um problema cardíaco, um problema no próprio coração e necessariamente, quem sabe depois precisar fazer uma cirurgia cardíaca, implantar um stent. O diabético que não usa a insulina ou um medicamento oral, ele pode em pouco tempo ter um problema renal, quem sabe até ser obrigado a um transplante ou a um uso permanente da hemodiálise. Mas esse governo não raciocina dessa maneira. Do mesmo jeito, programas que têm uma representatividade diante da população, um apoio popular, uma repercussão social importante, também estão sofrendo e vão sofrer com as políticas desse governo. Está aí o Mais Médicos. Além de nós termos tido redução de profissionais em várias áreas do Brasil, o ex-ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho, conhecido Mendoncinha, que agora quer vir para aqui, para esse Senado. O homem que destruiu a educação no Brasil, o homem que comprometeu o FIES, o homem que comprometeu o ProUni, que parou com o processo de ampliação das universidades federais e que finalmente tomou a genial decisão de impedir a abertura de novas faculdades de medicina no nosso país, comprometendo uma das etapas mais importantes do Mais Médicos,
que é a formação de profissionais brasileiros que possam ir para as periferias do Brasil, para a zona rural, para os assentamentos de reforma agrária, para as aldeias indígenas e, com isso, garantir o acesso das pessoas a um dos mais elementares direitos, que é o direito à saúde. Nós, senhor presidente, nós, senador Lindenberg Faria, eu estou falando como líder, mas se houver a liberdade dada pelo presidente, eu terei a maior alegria de ouvir Vossa Excelência. Senador Humberto Costa, a devastação que esse tema está fazendo na saúde é impressionante e prejudica principalmente os mais velhos e idosos. Vossa Excelência falou, farmácia popular, aqui tem farmácia popular, fecharam, acabaram com o programa. Eram 400. E estão fechando muitas farmácias conveniadas, acabando o convênio. E por onde eu ando, senador Humberto? As pessoas têm dito, olha, está faltando remédio para hipertensão, para diabetes, para asma. Então, na saúde pública é uma destruição. No outro lado, porque tem muita gente apertada que tem plano de saúde também, senador Humberto. Essa semana teve uma vergonha. A Agência Nacional de Saúde entrou na Justiça, porque tinha uma decisão da Justiça, de que o aumento de plano de saúde individual era só 5%. Derrubaram. Eu entrei com requerimento para eles se explicarem no Senado. Quero que o presidente da Agência Nacional de Saúde venha aqui no Senado, porque estão dizendo que o aumento é 10%. Se a inflação é 2,8%. No ano passado, o aumento foi de 13%. E agora, Vossa Excelência sabe que eles, dos planos de saúde, não querem mais fazer plano de saúde individual. É de empresa. Sabe para quê? Para não ter nenhum tipo de regulação. Está aumentando para tudo, até para os servidores públicos federais. Tem a GEAP, o aumento foi de mais de 80% em 3 anos. Então, veja bem, é ataque para tudo que é lado. E eu concluo, senador Humberto, dizendo o seguinte, eu estou fazendo um estudo com o pessoal da liderança do PT do Senado sobre inflação. Porque eles anunciam a inflação de 2,8%, mas eu estou convencido que para o povo trabalhador, a inflação não é de 2,8%. Pelo contrário, veja o botijão de gás, 70% de aumento. As pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha. Conta de luz subiu 13% do ano passado para cá. Passagem de ônibus, lá no Rio, subiu 17%. Então, veja bem, senador Humberto, esses preços que eu falei são tudo preços ligados ao governo. Preços administrados. E é justamente esse governo que está aí, que está lavando as mãos para tudo. Ele só favorece as grandes empresas. É por isso que eu tenho uma convicção, senador Humberto. E quando eu vejo a força do presidente Lula, é por isso que o povo coloca o Lula lá na frente. Porque na época do Lula era diferente. As pessoas tinham dinheiro para comprar, o comércio estava aquecido. Agora não. Eu ando lá na Baixada e as pessoas me dizem, na época do Lula, final de semana, tinha sempre um churrasquinho, uma cerveja, juntava todo mundo em casa, na casa da família, e agora não. Então, eu espero que esse povo, nesse processo eleitoral, derrote essa turma que fez esse golpe, que está destruindo tudo, piorando a vida do povo. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência sobre a saúde. Agradeço, senador Lindenberg, a parte de Vossa Excelência e, inclusive, vejo uma contribuição importante. Vossa Excelência fala de um tema que é extremamente caro à população brasileira, que é exatamente a saúde suplementar. E o que nós temos visto, então, hoje em dia, é exatamente a falta da transparência da ANS em mostrar como ela constitui as propostas desses aumentos. Já temos os planos coletivos que, como Vossa Excelência disse, eles hoje praticamente são os únicos oferecidos pelas operadoras, e como as operadoras, nos planos coletivos, o processo de definição de ajustes e de reajustes é feito pela livre negociação, entre aspas, não há nenhum limitador. Mas, mesmo assim,
os critérios que são usados, que são definidos para que essa negociação seja balizada, são questionáveis. Assim como os critérios que são definidos para aqueles planos adquiridos depois de 99, que são individuais e que o governo a cada ano estabelece os seus percentuais por intermédio da ANS. Sem dúvida, o SUS perdendo condição de atender a população e esses planos de saúde cada vez mais inacessíveis à população fazem com que o cenário hoje da saúde, da assistência à saúde no Brasil seja extremamente grave para a população brasileira, especialmente para a população mais pobre. Diferente do que era, como disse Vossa Excelência, no governo do presidente Lula. Eu próprio tive a alegria de ser ministro da Saúde de Lula e nós construímos programas importantes. O SAMU, que ainda hoje, graças a Deus, esse daí ele não conseguiu quebrar nem sucatear, é uma referência para o Brasil e eu tive a felicidade de ser o criador. Como farmácia popular também, eu tive a oportunidade de criar o Farmácia Popular, que sem dúvida é um dos programas com melhor avaliação por parte do governo, das políticas do governo federal, por parte da população brasileira. E também o programa Brasil Sorridente. Depois nós tivemos as UPAs, depois nós tivemos o Mais Médicos, que é um programa excepcional que foi implementado no Brasil. E o que é que a gente tem no governo Temer? Só Alô? O programa Brasil Sorridente, por exemplo, mudou a realidade da saúde bucal no Brasil. A quantidade de crianças e de adultos hoje que deixaram de ter uma grande quantidade de dentes cariados ou extraídos é enorme. A melhoria no atendimento, nos tratamentos de média e alta complexidade que nunca existiram na rede pública, com o Brasil Sorridente se tornaram uma referência. E os indicadores, como eu disse, epidemiológicos, eles estão aí para demonstrar que os governos de Lula, os governos de Dilma, os governos do PT são o lado oposto do que é esse governo que aí está. Portanto, senhor presidente, eu espero, como cidadão, como brasileiro, como ser humano, que esse governo tome uma medida séria para garantir que no Brasil nós voltemos a ter os índices de vacinação, os números de vacinação, a cobertura de vacinação que nós já tivemos anteriormente, e não venhamos a submeter as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos jovens ao risco de serem acometidos por doenças que nós pensávamos que faziam parte da história sanitária do Brasil e não algo presente na vida de cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Berto Costa.